Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 5º e último dia do primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. Iniciamos com a primeira conferência magna com o tema Resiliência e Violência contra a Mulher na História do Brasil. Convidamos como presidente desta mesa a doutora Cláudia Sabino, conselheira federal pela OAB do Acre, especialista em processo civil, secretária da Comissão Nacional da Mulher Advogada no Conselho Federal da OAB. Convidamos como palestrante a historiadora Mary Del Priore, pós-doutora na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França, doutora em História Social, especialista em História do Brasil, lecionou História em várias universidades brasileiras, tais como Universidade de São Paulo, Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro e Universidade Salgado de Oliveira. Colaboradora de periódicos nacionais e internacionais, científicos ou não, e com mais de 50 livros publicados. Com a palavra, a presidente da mesa desta conferência magna, doutora Cláudia Sabino. Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de dizer que é uma honra participar do primeiro Congresso Digital da OAB, o maior evento jurídico digital do mundo, que já conta com a participação de mais de 100 mil inscritos. Precisamos salientar a importância dos idealizadores deste evento, que tanto têm contribuído para debatermos temas de grande importância para a advocacia e para a sociedade. Quero agradecer o convite e parabenizar os organizadores do evento, na pessoa do presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, coordenador científico do evento, e os doutores Rony Duarte e Beto Simonetti pela organização desse congresso. É uma honra participar desse grandioso evento e presidir a mesa com a nossa ilustre palestrante, historiadora, Mary Del Priore. Então, vamos dar início ao último dia desse importante congresso digital e abrir, então, com a conferência magna. Doutora Mary Del Priore, a palavra é sua. Doutora Cláudia, bom dia a todos e a todas. Eu faço minhas suas palavras de agradecimento, há muita gente a agradecer, é realmente uma iniciativa louvável,
mas o nosso assunto é extenso. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da violência contra a mulher, mas gostaria de falar também de como nós não somos só vítimas, somos protagonistas da história e sempre soubemos resistir a essa violência. Gostaria de começar lembrando um fato jurídico. Agosto de 1980, Minas Gerais, Belo Horizonte, um empresário conhecido, Eduardo Souza Rocha, recebe a esposa vinda do Rio de Janeiro de férias com 6 balas. A razão desse feminicídio, ele resumiu em 3 explicações. A primeira é que ela teria voltado do Rio de Janeiro, e eu lembro que nós estamos nos anos 80, usando biquíni. A segunda razão, ela não fumava, passou a fumar. A terceira razão, ela assistia o seriado Malu Mulher, um seriado revolucionário estrelado pela Regina Duarte, da TV Globo, que apresentava a vida de uma mulher dos anos 80, uma mulher independente, divorciada, que tinha uma carreira e que lidava com questões de sociedade. Então, aborto, adultério, violência conjugal. Essas foram as razões pelas quais essa moça foi fuzilada pelo marido. E esse gesto tresloucado, que obviamente deu muito o que falar nos tribunais, foi explicado, sobretudo na imprensa, né, como um gesto decorrente do patriarcalismo machista que existiria no Brasil. Eu lembro sempre, na qualidade de historiadora, que é importante a gente pensar que as palavras têm uma história. E é interessante que patriarcado, que até os dicionários dos anos 40, 50, era sinônimo de homem afável, de homem complacente, de pessoa que acolhia, a partir dos anos 70 vai ter justamente esse significado que nós damos à palavra hoje, um sistema de opressão a que são submetidas as mulheres em relações desiguais, ou então o patriarcado é sinônimo de sociedade onde as mulheres são maltratadas pelos homens. Da onde vem o patriarcado? Se nós regredirmos ao tempo das cavernas, vamos ver que já no Paleolítico havia uma divisão sexual de trabalho, as mulheres confinadas à reprodução e os homens à defesa desse pequeno lar, dessa pequena casa, entre aspas, e a alimentação e a casa. No Neolítico Superior, que é o estágio em que vamos encontrar os povos originários aqui, quando os europeus começam a chegar, nós temos exatamente a mesma divisão sexual, as mulheres também muito envolvidas com a questão da subsistência e da família, e os homens, então, na guerra e na proteção das suas nações indígenas. Mas esse não é o único patriarcado que vai sedimentar as nossas relações. Nós vamos receber um patriarcado fortíssimo que nos vem das Áfricas, com S, porque a África é um continente nomeado pelos europeus, e hoje nós nos damos conta que a África é feita de nações, etnias e culturas muito diversas, mas, de uma maneira geral, o patriarcado vigorava nas Áfricas da figura do grande papai, com P maiúsculo, aquele que era o líder de uma comunidade ou de uma família que era composta por laços sanguíneos, mas também por agregados, mas também por cativos, que tinham poder absoluto sobre essa gente, que valorizava enormemente a maternidade, a mulher estéril na África, uma figura condenada, toda a escultura africana valorizando a maternidade, que tinha controle sobre a sexualidade feminina, porque tanto a infibulação, que é uma cirurgia extremamente dolorosa, quanto a excisão do clitóris, para abolir a possibilidade da mulher ter prazer, fazem parte desse pacote patriarcal que nos vem das Áfricas. E não preciso esquecer, óbvio, os europeus, que ao chegar aqui, notadamente os portugueses, trazem consigo um pano de fundo bastante complexo, que é o das lutas religiosas, da afirmação tanto do protestantismo quanto do catolicismo, um momento também de profunda diabolização da mulher, graças à imprensa. A imprensa tinha sido recém-inventada, e essas duas igrejas vão tentar justificar o tempo todo a menoridade da mulher. Eu lembro que Santo Agostinho dizia que a mulher era um animal acessório, Lutero, por sua vez, dizia que ela tinha vindo ao mundo para servir ao homem, e é, portanto, com esse pano de fundo de caça às bruxas, diabolização da mulher. Afinal de contas, ela conversara com a serpente no paraíso, por conta disso tínhamos sido expulsos do paraíso, uma figura realmente que causava desconfiança o tempo todo, de sexualidade também
muito mal digerida pelos homens que não conheciam o corpo da mulher, o homem sempre identificado com uma figura solar, musculatura forte, ossos grandes, a mulher um ser frágil, precisando de proteção e por isso mesmo capaz de todas as espertezas para enganar o homem. E é, portanto, com esse pano de fundo que nós vamos ver o nascimento do nosso patriarcalismo. É um momento em que a religião católica está se difundindo através da catequese e, sobretudo, através do sacramento do matrimônio. É preciso organizar a família, essa que vai ser uma espécie de rolo compressor de transmissão de valores. E dentro do casamento, o papel da sexualidade aí é muito importante, porque entram as camisas de força na qual as mulheres vão entrar, né? Uma sexualidade que tem que ser regida, que tem que ser controlada, né? Portanto, dentro do casamento, uma sexualidade absolutamente higiênica, votada para a procriação. Por conta disso, é preciso criar um calendário religioso no qual os contatos sexuais sejam permitidos, é preciso criar toda uma norma que tem que ser obedecida. Nas próprias relações, as mulheres não podem ter relações sexuais em determinadas posições, né, de quatro, que animalizam o gesto que foi criado por Deus, sobre o homem, porque foi em função disso que o dilúvio de Noé foi determinado. Então, a mulher esposa, essa com a qual vai se contrair casamento, é o lugar de uma sexualidade votada para a procriação. Ela vai se identificar cada vez mais com a Nossa Senhora, não é à toa que a mariologia, o culto à Nossa Senhora, vai se desenvolver do século XVI até o século XIX. E a rua, então, a mulher da rua, a outra, aquela que está fora dessas normas, será, então, o lugar do prazer, o lugar do erotismo. Nós temos aí bem criados dois modelos de comportamento que vão acompanhar a mulher brasileira até o final, pelo menos, dos anos 90. A mulher da casa e a mulher da rua. Violência entre os casais, muito presente, sobretudo se a mulher da casa passasse para a rua. Então, nós temos vários processos de divórcio que eram encaminhados à jurisprudência da igreja, onde aparecem sevícias das mais brutais, mulheres que eram deixadas a dormir fora de casa, presas a postes ou a árvores, apanhavam com galhos de espinheiros, eram chicoteadas, o alimento lhes era suprimido, o vestuário também, né? Suprimia-se comida também dos filhos para maltratá-las, há casos em que as mulheres são amarradas ao pé da cama, em que o marido dorme com a sua concubina, muitos casos, né, de adultério masculino, de vidas com outras famílias, nós chamamos isso de famílias plurais, essas famílias mosaico em permanente recomposição. Então, uma vida de muita violência, na qual a mulher tem que se identificar com esse papel precípio, mas eu falo sempre em resiliência, porque essa mãe poderosa, ao mesmo tempo que ela exerce, né, o papel de mãe protetora da família, ela vai mandar nos filhos, os filhos vão começar a trabalhar desde muito cedo para ajudá-las, há uma mobilidade social dessas mulheres enorme, sobretudo no século XVIII, é incrível. O segundo grupo mais rico de Minas Gerais são as mulheres pardas e negras, já livres, libertas, trabalhando com o comércio. Nós vamos ver que a agricultura e o pequeno comércio vão ser a saída para milhares de mães que estão em casa, assumindo esse papel desejado pela igreja e tendo embutido já as normas do uso da sexualidade. Quem examina os processos da Inquisição que aparece por aqui no século XVI, vai ver que as mulheres, então, não estavam ainda acostumadas com essa norma e faziam sexo anal, faziam sexo oral. No século XVIII, nós já temos processos movidos por esposas contra maridos, porque eles querem ter com elas, no pagamento do débito conjugal, que é o nome que a igreja vai dar para as relações sexuais, disposições que não estão prescritas pela igreja. Então, lembro que esses papéis muito rígidos, eles só vão se acentuar ao longo do século XIX. O Brasil vai mudar, a vinda da família real, a vida de corte, uma ocidentalização, porque o Brasil vai emprestando à Europa uma série de maneiras de viver e de conviver, e dentre elas eu destacaria a construção disso que nós chamamos hoje de privacidade, e que era inexistente no período colonial, porque as casas eram de parede meia, porque as portas não fechavam, as janelas eram de tramela, então a vida íntima dos casais era sempre vivida pelas praias, pelos matos, pelos campos, mas a privacidade
vai trazer também uma série de estereótipos burgueses para essa mulher, que passa a viver dentro de casa, cuidando da sua prole, o marido assume o papel de provedor, as casas vão ganhar novos contornos, vai ser criado quarto de casal, o mobiliário desse quarto aparece também nos anúncios dos jornais, que eram coisas inexistentes, volto a dizer, na colônia, quando as pessoas dormiam em redes ou em esteiras. Esse quarto vai ter uma cômoda, sobre essa cômoda os santos que vão vigiar o que acontece nesse leito, né? Esse altar da reprodução, porque é assim que a família passa a viver. Eu lembro também o enfoque grande da Igreja Católica fazendo da Sagrada Família, José, Maria, o Menino Jesus, uma espécie de protótipo a ser seguido, e mesmo as novidades que chegam, como, por exemplo, o letramento de mulheres, o romance que elas vão ler, tudo isso colabora para uma imagem de mulher cada vez mais dessexualizada. As heroínas de romance são mulheres puras, virgens, as grandes figuras da poesia brasileira, o romantismo todo vai louvar essa mulher que é quase inatingível, está num pedestal. É interessante que até as imagens sacras mudam. Nossa Senhora, que a gente pode ver nos tetos das igrejas mineiras, muito decotada, no século XIX passa a ficar abotoada até o pescoço, e todo contato físico com a mulher é evitado. É por isso, por exemplo, que ela passa a usar luvas, para que a mão do homem não toque diretamente sobre a sua pele. Então, realmente, um fechamento cada vez maior. A mulher é a mãe, ela é responsável por essas famílias que crescem enormemente. A mulher que não é mãe, nós vamos ver a violência masculina agora se dirigindo, né, não mais sobre o olhar do padre e da igreja, mas agora a medicina e a jurisprudência que estão muito presentes, a medicina julgando e se debruçando sobre a sexualidade da mulher. Então, ela nasce aí a ideia da histérica, nasce aí a ideia da ninfômana, ou seja, a mulher cuja sexualidade não está normatizada para a procriação, ou ela vai usar essa sexualidade de menos, e aí ela fica histérica, ou ela vai usar demais, e ela vai se tornar uma ninfômana, e ambas vão para o Hospício Dom Pedro II, o Hospital dos Alienados. O número de mulheres casadas, né, que ou por esterilidade ou por adultério são internadas no hospício, é um negócio bastante impressionante. E, obviamente, os adultérios femininos que continuam a provocar muita violência. Eu lembro aqui um caso bastante conhecido, que foi julgado pelo famoso juiz Evaristo de Moraes, o grande jurisprudente. Ele vai defender um jovem estudante de elite que mata, né, o amante da sua amante, que era uma viúva. E aí a gente vê que a questão da honradez feminina, esse protótipo da mulher pura, virginal, intocada, só mãe, né? E, portanto, honrada, a mulher do lar, é a falta de honradez dessa viúva que vai comprometê-la e vai permitir a absolvição do assassino. Quando confrontadas, né, ou porque reagem à violência masculina, eu lembro que o porte de arma de fogo no início da República Velha e no final do século XIX era bastante... Haviam armas de fogo em casa, e muitas vezes as mulheres reagem a esses atentados, a essa violência, que tem majoritariamente o uso de armas brancas, depois armas de fogo. Mas elas reagem a essa violência e matam muitas vezes o seu cônjuge ou atingem. E aí é interessante porque, diante do juiz, a primeira pergunta é: você é mãe? Você é boa mãe? Você cuida da sua casa? Você cuida do lar? Então, esses protótipos da maternidade e da mulher afeita à casa acabam funcionando como um termômetro do certo e do errado, encapsulando cada vez mais a mulher nesse papel. Mas eu lembro a vocês que esse é um momento de grandes mudanças. As mulheres já têm vida pública, elas participaram do movimento de abolição, elas participaram do movimento da República, elas estão trabalhando nas fábricas. Senhoras e senhores, mais de 50% do operariado no início do século eram mulheres que trabalhavam de 12 a 14 horas. Enquanto não saiu uma legislação protegendo o trabalho da mulher, elas eram vítimas de bullying, trabalhavam grávidas, muitas vezes perdiam os seus filhos ali diante dos teares
porque a tecelagem era, eu diria, o suporte da grande indústria nacional nesse momento, e mesmo tendo que levar o pão para casa para alimentar a sua família, essas mulheres sofriam violência em casa, porque na mentalidade dos homens, a fábrica não passava de um lupanar, não passava de um bordel onde a mulher ficaria, então, acessível aos homens, né? Onde ela podia sofrer do seu contramestre o assédio, onde ela podia namorar, onde todo esse papel que lhe é exigido vai ser quebrado, inclusive o papel de cuidar da casa e dos filhos. E aí nós temos um movimento em massa, né, que é aquele que é feito pela própria política, pelo próprio governo do Getúlio Vargas, que, em aliança com empresários e com médicos, vai lançar uma campanha enorme da volta da mulher ao lar, né? Ela tem que ficar em casa, concurso de aleitamento, concurso do bebê mais robusto, da mãe mais prolífica. As próprias vilas operárias só eram cedidas para aqueles casais cujas esposas estão dedicadas aos filhos. Então, aí há um movimento, eu diria, de silenciamento dessa visibilidade da mulher, que já está na vida pública, ganhando seu pão, trabalhando desde Priscaseras, não é o nosso assunto aqui, mas eu poderia falar horas sobre isso. E nós temos, portanto, essa dupla moral cada vez mais acentuada, porque ao mesmo tempo que se quer a mãe em casa, né, paralelamente se cria para o homem um universo outro, que é o universo dos bordéis, cada vez mais sofisticados, graças, inclusive, à cafetinagem europeia que se instala aqui no Brasil, trazendo as chamadas ninis, as prostitutas importadas, né, que vão introduzir a moda da mulher loura no Brasil, que vão introduzir, inclusive, cuidados contra a sífilis, que fazia milhares de mortes nessa época. Vai aparecer a pornografia na forma de revistas, vai aparecer o teatro rebolado, que atrai o homem também de casa, né, para ver essas mulheres que trabalham o seu corpo de uma maneira diferente daquele que é trabalhado em casa, ao lado da sua caríssima metade. Enfim, nós vamos ver aí que essa partição de papéis e essa dupla moral masculina fica cada vez mais adensada. Com o rádio, com o cinema, novos valores vão ser introduzidos na vida das mulheres, elas passam a sonhar com a sua realização profissional, elas passam a sonhar com o trabalho fora de casa, o que era absolutamente proibido. Basta ler os memorialistas dos anos 30 e 40, como a Zélia Gattai, mulher do famoso Jorge Amado, para a gente ver que mesmo em famílias anarquistas, que era a família da Zélia Gattai, o trabalho da mulher era algo condenado pelos pais e pelos irmãos. O lugar de mulher era na cozinha. E é interessante porque o cinema e o rádio também são muito moralistas, as canções cantam sempre os casais felizes, a mulher que trai é sempre uma mulher maldita. No cinema também os triângulos são sempre entre o mocinho, a mocinha e a mulher má, que é a mulher que vai tentar atrair o mocinho. Então há sempre essa figura um pouco esconsa, um pouco obscura, né, dessa mulher malévola também no cinema. E é só depois da Segunda Guerra Mundial que a mulher brasileira, eu estou tentando ficar aqui rigorosamente dentro do tempo, ela vai ganhar uma grande visibilidade graças a vários fatores que vão acontecer. Né? Primeiro, a construção de Brasília e depois o governo militar vão dar ao Brasil aquilo que os historiadores chamam de anos de ouro, nos anos de chumbo, um crescimento econômico bastante expressivo, com o aparecimento do consumo, com uma migração campo-cidade que vai absorver enormemente a mão de obra feminina. As universidades vão se abrir para as mulheres, vai haver feminização de setores inteiros das universidades, o direito e as ciências humanas são desses setores, né? E a chegada da pílula anticoncepcional, que vai permitir à mulher agora não mais ter apenas o seu salário, que é ganhado fora de casa, mas vai permitir o controle da sua sexualidade. Não preciso dizer a vocês que entre os anos 70 e 80 choveram balas de todos os lados, a violência contra a mulher aumenta quanto mais visibilidade e quanto mais espaço a mulher vai conseguindo na vida pública, pior a violência, pior a resposta. Nós temos casos aí como o do Doc Street, que abalou o Brasil, um rapaz de alta
sociedade são paulista, que mata com tiros na boca a sua companheira, que o traía com homens e com mulheres. Enfim, nós já estamos aí no momento da revolução sexual, e é interessante, quem gosta de consultar arquivo, consulte o arquivo do jornal O Globo, para ver as imagens terríveis, né, que eram exibidas. Hoje fala-se muito de feminicídio, mas as imagens não estão na fotografia, e nos anos 80 as mulheres mortas, espancadas, batidas, estupradas, estão lá nas primeiras páginas. Agora, o que é dramático, e aí eu volto a esse modelo que é construído ao longo de 500 anos, eu trabalhei muito com pesquisas de revistas dos anos 80 e 90, e quando perguntadas se as mulheres preferem ser objeto sexual ou caminhar com as próprias pernas, né, as mulheres brasileiras, de uma maneira geral, respondem que querem ser objeto sexual dos homens. Então, nós temos aí toda uma vida de consumo, de representação nas revistas femininas, representação nas telas de televisão, que objetificam cada vez mais a mulher. E é curioso como ela não consegue, a despeito de toda a formação, do letramento, do canudo da universidade, do salário, nos anos 80, estou falando de 20 e poucos anos atrás, elas ainda estão muito centradas nesse modelo de ser objeto sexual dos homens e, obviamente, vão continuar pagando altíssimo preço por essa opção. Apenas para encerrar, eu quero ficar rigorosamente dentro do tempo, eu quero lembrar que não se pode compreender a mulher e nem a violência que é feita contra ela se nós não estudarmos os homens. A história das mulheres é uma história relacional. Nós temos que pensar sempre a mulher em relação à família, em relação ao trabalho, em relação a outras mulheres. Esse é um assunto que as feministas não gostam de abordar, mas a violência de mulheres contra mulheres, tanto no mundo do trabalho como na casa, é muito grande. Agora, nesse momento de pandemia, nós estamos vendo que idosas estão sendo maltratadas, que crianças pequenas são maltratadas por mulheres. Então, a violência da mulher é um tema que nós temos que estudar também. Mas eu quero lembrar que uma sociedade patriarcal e machista, ela é igualmente patriarcal e machista com os homens também. Na sociedade brasileira, o homem não chora, bom cabrito não berra, ele tem que ser sempre o campeão da virilidade, ele tem que ser aquele que traz o dinheiro para casa, ele não pode fraquejar, e nós estamos num momento de mudanças econômicas globais, onde o emprego está realmente sendo sacudido, onde os homens estão cada vez mais fragilizados, haja visto o número de clínicas, né, para recuperação sexual, apontando justamente essa fragilidade muito grande dos homens. Eu acho que o patriarcalismo está numa crise inexorável, mas não acusar, não fazer do homem, como fazem algumas grandes autoras americanas, o inimigo. É importante lembrar que o homem brasileiro foi pai, foi marido, foi companheiro, é filho, é irmão, e nós temos, portanto, que buscar soluções de diálogo, soluções de complementaridade, não para só acabarmos com o patriarcalismo machista, que tem 500 anos de história, como eu estou procurando mostrar, mas, sobretudo, para melhorarmos como cidadãos, para melhorarmos como seres humanos que somos e caminharmos, obviamente, em busca de um progresso, de uma sociedade mais pacífica e, sobretudo, menos desigual. Acho que eu fiquei dentro do tempo. Doutora Mary, muito obrigada pela sua brilhante palestra. Só quero agradecer realmente a narrativa que a senhora fez, seus conhecimentos, né? E realmente a gente percebe que a violência sofrida pelas mulheres atravessou os séculos. Infelizmente, persiste até hoje, né? Já estamos, então, com o nosso tempo encerrando. Quero agradecer novamente a sua participação e convidar a todas as pessoas que estão nos assistindo a acompanharem a próxima Conferência Magna, que começará em instantes. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, eu que agradeço. Agradecemos a ilustre participação da conselheira federal pela OAB do Acre, doutora Cláudia Sabino, na presidência da mesa desta Conferência Magna, e a historiadora
Mary Del Priore, por sua brilhante palestra sobre resiliência e violência contra a mulher na história do Brasil. Muito obrigada, senhoras. Um bom dia. Obrigada, bom dia.